E galera, um novo vazamento revela músicas inéditas na trilha sonora do GTA 6. E o insider Tom Henderson tá de volta, com novas informações quentinhas sobre o marketing do jogo, além de uma nova suposta gameplay do GTA 6 que tá circulando na internet e todo mundo tá acreditando que é real. Mas será mesmo? Fica ligado nesse vídeo até o final que eu vou estar analisando tudinho pra vocês. Então já chega no like pesado, porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nas últimas novidades sobre o GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, após uma semana silenciosa sem muitas novidades, novas informações a respeito do GTA 6 voltam a vazar. Dessa vez a respeito da trilha sonora do jogo, que quanto mais se aproxima do lançamento, novas informações acabam sendo reveladas. E olha que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal comentando a respeito da trilha sonora do jogo, inclusive mostrando pra vocês 14 músicas que já foram confirmadas no GTA 6, seja através dos trailers oficiais ou até mesmo dos vazamentos lá de 2022. Então se você não conferiu ainda esse vídeo, tá perdendo tempo. Clica nesse cardzinho aqui em cima e também vou estar deixando o linkão aqui na descrição. Só que o vazamento mais explícito a respeito da trilha sonora do jogo aconteceu nesse último final de semana. Isso porque o perfil oficial da banda Panamá, que é uma banda de indie pop australiana e que já possui uma música na trilha sonora do GTA, mais especificamente na rádio Mirror Park do GTA V, e o nome da música é Always. Com certeza você já deve ter escutado dando um rolê pro Los Santos. E a música Always e a How You Feel também teriam aparecido no jogo Forza Horizon 2, o que já coloca a banda na trilha de músicas licenciadas para jogos. E um fã teria comentado no perfil deles que teria descoberto as suas músicas através do GTA V e do Forza Horizon 2, além de prestar uma referência ao trabalho dos artistas. E para surpresa dele, algo muito bacana aconteceu. Simplesmente o perfil oficial da banda respondeu o seu comentário. O que vamos combinar, rapaziada? Se você é fã de um artista ou de uma banda, você comenta algo positivo e eles te respondem, é um nível de respeito e consideração no mínimo admirável. Agora, o mais interessante é que aquilo que parecia ser uma simples resposta, simplesmente revelou um vazamento bem considerável do GTA 6. Isso porque ele fala que eles têm uma música chamada Back to Life, escrita junto a Poolside e que estaria presente no GTA 6, rapaziada. Pois é, o cara falou literalmente com todas as letras. E bom, quando geralmente algum artista chega e fala que tem a sua música no GTA 6, a gente já entra logo naquela consideração de que a pessoa tá fazendo aquilo pra chamar a atenção. Só que no caso da banda Panamá, ele já tem uma música no GTA V, além também do Forza Horizon, então já dá pra ver que é uma banda que tem um trabalho reconhecido, já tem uma repercussão e já teve trabalhos licenciados com a Rockstar. Então, essa ponte tá muito mais do que feita. E o que pode ter acontecido aí é essa pessoa que fez a publicação ter se emocionado ali um pouco, né? Não dá pra saber qual membro da banda é, ou se é algum compositor, alguém que trabalha mais na parte de background, de estrutura de produção, mas no final das contas, rapaziada, essa informação tem tudo pra ser real. Agora dá uma conferida nessa música Back to Life e me diz se não tem tudo a ver com a vibe do GTA 6. Só que essa não é a única banda que teria deixado vazar sua participação no GTA 6 nos últimos dias. Isso porque o grupo Neon Indian, uma banda de música eletrônica de Denton, no Texas, e que inclusive teria 2 músicas na trilha sonora do GTA V, sendo uma delas a Change of Coast e a música Polish Girl, que também tá na rádio Mirror Park. E eles teriam participado de uma entrevista num podcast oficial do Spotify, onde foram discutidas as suas referências, filmes favoritos, até que durante a conversa, uma frase chamou bastante a atenção dos fãs da Rockstar Games, onde eles indicam que a parceria entre eles e o estúdio ainda não havia acabado, o que sem dúvida pode indicar novos sons inéditos no próximo grande lançamento do estúdio. Olha, vale lembrar que vazamentos desse tipo aí são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? O próprio Snoop Dogg teria deixado escapar meses antes que faria uma participação na trilha sonora do GTA Online, na DLC The Contract, que trouxe inclusive a participação do Dr. Dre e do Anderson .Paak. Outros artistas que também estão sendo cotados para participar do GTA 6 e que já deixaram escapar suas possíveis participações teriam sido o rapper Drake, participação essa revelada pelo seu próprio produtor, o Jermaine Dupri, durante uma entrevista, além também do artista Travis Scott, que teria dado spoilers da sua participação no GTA 6 através de um teaser em um dos seus últimos videoclipes.
clips. E olha, segundo a página Update Charts, outro grande artista de nível global que pode estar presente na trilha sonora do GTA 6, inclusive recebendo uma rádio exclusiva apenas com músicas suas, seria o Bad Bunny, um dos artistas de destaque do momento, principalmente após a sua participação no Super Bowl 2026. Vale lembrar que o Bad Bunny é um dos maiores representantes da cultura latina nos Estados Unidos. Isso porque ele teria nascido em Porto Rico, curiosamente o mesmo local onde a nossa protagonista do GTA 6 nasceu. E a sua participação no Super Bowl gerou bastante repercussão devido às diversas referências e denúncias que ele teria feito às medidas do governo americano no estreitamento de políticas de deportação. Com certeza você já deve ter ouvido ou lido em algum lugar a respeito da ICE, né, a polícia de deportação lá dos Estados Unidos, que tem feito várias apreensões, inclusive deportando pessoas que legalmente teriam o direito de morar lá nos Estados Unidos, como pessoas nascidas em Porto Rico, né, que embora não seja dentro dos Estados Unidos, mas que seria território do país desde 1917. Sendo assim, quem nasce em Porto Rico por direito também pode ser considerado um cidadão estadunidense e teria teoricamente o direito de ter a sua nacionalidade. Por enquanto, o fator do Bad Bunny ter uma rádio única no GTA 6 não passa de um rumor, mas olha, levando em consideração o tamanho do artista e a importância dele, principalmente nesses discursos políticos, vale considerar que as chances são muito altas dele fazer parte da trilha sonora do GTA 6. E pô, o jogo vai se passar em Vice City, né, rapaziada? A representação de Miami do universo da Rockstar. Sem dúvidas, a cidade que representa a cultura latina dentro dos Estados Unidos e onde possui a maior quantidade de imigrantes por quilômetro quadrado. Então faria muito sentido ter uma rádio do Bad Bunny no jogo. E esse aparentemente não é um dos únicos vazamentos da semana, tá, rapaziada? Vocês se lembram que semana passada eu trouxe um mega vídeo aqui no canal analisando um suposto gameplay do GTA 6 que tava circulando na internet. E olha, como eu falei pra vocês, aquele gameplay tava surpreendente, a ponto de me bugar e eu ter que rever algumas vezes até descobrir os pontos ali que revelavam que era tudo falso. Só que essa semana, um novo gameplay dominou a internet e fez muita gente acreditar que ele possa ser real. E galera, sério, eu sei que vocês ficam até incomodados quando eu trago vídeo analisando esse tipo de conteúdo, mas a quantidade de mensagens que eu recebi na minha rede social nesses últimos dias me mandando esse vídeo, sério, não tá escrito. O que me deixa até um pouco preocupado, como esse tipo de conteúdo acaba enganando milhares de fãs que realmente querem saber alguma novidade da franquia. E bom, o vídeo em questão mostra ali alguém filmando a sua tela, teoricamente jogando GTA 6, né? E no vídeo dá pra ver o que seria um mapa do jogo, como se a pessoa tivesse pausado o game, né? Tá ali no menu. E após alguns segundos dá pra ver também um pouco mais do que seria ali o suposto menu do jogo, com abas já conhecidas ali presentes até mesmo no GTA V, como mapa, opções, status, galeria e muito mais. Agora, a parte mais interessante é quando ele despausa o game, porque basicamente dá pra ver uma continuação daquela cena do trailer 2, do Jason entrando na casa. E poucos segundos após, dá pra ver o que seria a tela de troca de personagens, mostrando a câmera se afastando e indo pra outra área do mapa, onde teoricamente estaria a Lúcia, né? Finalizando com a pessoa teoricamente ali parando de filmar, né? Cortando o take. Só que, ó, rapaziada, sendo bem sincero pra vocês, esse vídeo ficou até que bem feito, né? Bem elaborado. Dá pra convencer as pessoas. Mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que tudo isso aí é falso e não passa de uma enganação. E olha, eu confesso pra vocês que o vídeo que eu trouxe semana passada, pra mim ficou muito mais convincente, tá? Porque nesse vídeo em específico, o cara não usou muita coisa de inteligência artificial. Ele utilizou mais truques de edição de vídeo. E eu posso provar. Bom, acho que o primeiro detalhe que evidencia que tudo isso aí é falso é que o cara tá filmando a tela, né? Eu já comentei sobre isso no meu último vídeo. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho. O linkão também vai estar na descrição. Mas o lance, rapaziada, é que esse mapa que o cara coloca na tela é um conceito de mapa do GTA 6 feito por um fã da comunidade e que já é bem disseminado na internet. Ele é feito em cima do mapa criado pelo Yannis, que eu já trouxe vídeo comentando a respeito também aqui no canal, só que o cara adicionou ali umas texturas mais realistas, né, nessa pegada meio Google Earth. E bom, o HUD do jogo, se você observar, é praticamente o mesmo do GTA V. O cara só fez ali um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, uma coisa que ficou muito estranha aqui nesse lado direito da tela é essa espécie de rosa dos ventos aqui que o cara colocou, que dá pra ver que tá um PNG bem mal feito, além de tá, tipo, a cor preta ali na tela escura. É algo que a Rockstar Games nem costuma colocar nos seus jogos. Mas dá pra ver que o design tá muito mal elaborado, né? Ainda mais por essa questão de contraste de cores. É algo que a Rockstar Games nunca faria. Aí corta pra cena do menu do jogo ali, né? Que também é uma cópia do que a gente já vê no GTA V, principalmente nesses novos modelos agora de menu dos consoles da nova geração. Só que uma versão muito mal feita, né? Você vê que até as fontes
fontes que o cara utilizou ali não tá conversando com o design que a Rockstar Games costuma fazer. Fora que essa imagem do Jason que tá aparecendo ali é nada mais nada menos do que a imagem do Jason no carro que aparece no trailer 2, só que flipada, né? O cara reverteu ali a imagem e botou uma outra imagem de fundo, como se fosse uma cidade. Só que o que é mais estranho é que dá pra ver que o carro tá de lado na rua, né? Tipo, né? Você anda geralmente no sentido da faixa, só que pela porta do carro dá pra ver a faixa amarela ali cruzando a pista, né? Então o cara tá andando com o carro de lado, não faz sentido. Além disso, a iluminação que tá no Jason é uma iluminação de dia, porque a cena em que ela foi retirada do trailer 2, o Jason tá andando de carro de dia. Só que lá no fundo, tá à noite, com as luzes da cidade acesa. Então, você já vê que é uma parada muito maluca que fizeram ali. Só reaproveitar as imagens oficiais liberadas pela Rockstar e der aquela editada. E a mesma coisa nas imagens do lado, né? Tem aquela placa de Vice City ali do aeroporto, tem o Jason e a Lucy ali indo pra balada. Então, você vê que são coisas que são apenas reaproveitados do que já foi liberado oficialmente pra Rockstar. E a melhor parte, né, quando ele teoricamente despausa o jogo. Porque, assim, outros conceitos como esse já foram criados aí utilizando essa mesma cena, que é o Jason descendo da escada ali, consertando os vazamentos e entrando na casa, que inclusive já foi confirmado que essa possa ser uma das cenas de gameplay do GTA 6 que aparece no trailer. Só que lá no trailer, ela chega ali no momento que o Jason abre a porta e para. Então o cara pegou aquele último frame que aparece, foi pra alguma dessas IAs generativas de vídeo e pediu pra ele criar um vídeo a partir daquela imagem. É muito fácil, né? Então a IA vai lá, pega o que tá criado já pela Rockstar Games e cria um movimento ali, dando a impressão que tá dando uma continuidade, mas no final das contas, rapaziada, é só balela, é só coisa fake. E olha essa fonte que os caras utilizaram aqui do lado ali, aparecendo Jason Duval, tipo, mano, isso nem aparece no GTA, tá ligado? Tá mostrando ali State of Leônida, né, que o cara tá em Gator Keys, tipo assim, pode até ser coerente essas informações, mas você vê que o design que eles estão utilizando ali da fonte não é nem correspondente à identidade visual que a Rockstar Games tá utilizando no GTA 6. Então você vê que não tem consistência com o trabalho que a Rockstar Games costuma fazer, né? Tudo que a Rockstar Games faz tem uma finalidade, tudo é feito muito bonitinho, né? Tem o conceito artístico por trás de tudo, inclusive das fontes que eles utilizam nos seus jogos. Se você lembrar lá do GTA San Andreas, ela tinha aquela fonte que remete às artes mais ticanas, cultura lowrider. No GTA V já é uma parada mais que remete ao dinheiro, dólar, uma parada mais executiva. E no GTA 6 vai ser essa parada mais neon, redes sociais, um conceito muito mais vibrante. E bom, pra mim tudo ficou mais evidenciado que era fake a partir do momento que o cara coloca aí essa tela de transição de personagens, né? Como se fosse ele selecionando ali entre o Jason e a Lúcia. Porque, galera, eu já vi isso muito tempo atrás em outros conceitos que circulam pela internet, o que inclusive me permitiu chegar ao cara que deve ter criado isso daí, que é o canal Cree TV. O cara basicamente só faz vídeos nessa pegada aí de conceito, né? Nessa pegada meio fake, ilustrando como seriam o menu de vários jogos, tá, rapaziada? E, cara, ele já fez vários vídeos mostrando como seria ali o menu do GTA 6, inclusive se vangloriando de ter enganado a comunidade. Não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás tinha circulado um perfil de uma designer da Rockstar Games chamada Nick, que teria compartilhado ela jogando GTA 6 no PlayStation 5, né? Tinha até troféus e tal, o tempo que ela jogou ali. E na época eu fiz um vídeo também desmascarando, mostrando pra vocês que tudo aquilo era fake. E, rapaziada, esse cara tá por trás daquele fake. Ele que criou e trollou toda a internet. Ele fez um vídeo, inclusive, mostrando como é que ele fez e tal. E se vocês olharem esse vídeo, vocês vão ver que os mesmos elementos que ele usou naquele conceito, né, naquele fake, estão sendo utilizados agora. Os mesmos elementos, galera. O formato ali desse ícone do menu, né, como se fosse uma cruz. A transição entre os personagens, né, entre o Jason e a Lúcia é o mesmo elemento. E pra finalizar e dar aquele tom mais realista, ele vai lá depois e filma com o celular, como se ele estivesse jogando ali na hora e fosse um conteúdo vazado. E no final das contas, rapaziada, isso funciona muito bem. Sempre acaba gerando um efeito viral, o vídeo acaba sendo compartilhado nas redes sociais e viralizando, principalmente no TikTok e no Instagram, chegando a diversos outros criadores que muitas vezes nem verificam se a parada é real ou não e apenas recompartilham como se fosse algo real. Mas, pelo menos, rapaziada, aqui no canal Sunny Play, vocês podem ficar tranquilos que eu sempre vou fazer as minhas análises e apontar pra vocês o que pode ser crível ou não. Inclusive, né, fazendo toda uma investigação a fundo pra descobrir quem pode estar por trás aí desses fakes. E nesse caso, rapaziada, é o cara aí do Cree TV. Então, olha, eu sei que é chato, né? Eu sei que muitas pessoas ficam incomodadas, né, quando eu faço um vídeo aqui comentando sobre esses fakes, mas é sempre necessário, né, rapaziada? A gente tem que preparar a comunidade, até porque nem todo mundo fica 24 horas na internet pra saber realmente o que pode ser fake ou não, ou ver o que tá viralizando
atualizando ali ou não, ou até mesmo pra ver as coisas oficiais do jogo, né? Eu conheço muitas pessoas na minha vida pessoal que não viram nem o trailer ainda do GTA 6, pra vocês terem uma ideia. E mesmo assim, quando o jogo lançar, é bem possível que elas vão jogar. Mas de qualquer forma, rapaziada, fica ligado aqui no canal Sunny Play pra não perder as nossas análises, e quando tiver algum vazamento real também eu tô sempre registrando tudo aqui pra vocês. E rapaziada, após as declarações da Take-Two Interactive, já é evidente que o jogo vai sair esse ano e que o adiamento é cada vez mais improvável. Isso porque o marketing do jogo já tá confirmado pra começar a partir de julho a agosto, que é o verão americano. E a Rockstar Games tem revelado novas vagas de emprego que podem confirmar isso. Essa semana, eles estão buscando urgentemente pela vaga de Copy Editor, que seria um editor de textos. Basicamente, uma pessoa que fica responsável por garantir que todo o material de publicidade vai sair da melhor forma possível, sem nenhum erro ortográfico. E a vaga estaria sendo destinada para a sede de Nova York, que é responsável pelo marketing do jogo. Além também de uma vaga de diretor de comunicações para a unidade do Reino Unido. Na descrição, o cargo exige que o profissional revise ativos de vídeos e estáticos, além de embalagens e produtos. Ou seja, tudo que engloba o aspecto de marketing do jogo, né? Ativos de vídeo seriam os comerciais e trailers que passam por aí, que são utilizados em impulsionamento e que são utilizados em tráfego pago pela Rockstar Games, que você vai ver lá na sua rede social ou antes de começar um vídeo aqui no YouTube. E os ativos estáticos seriam banners, outdoors, adesivos, aqueles cartazes que você vê nas lojas de games, tudo que for de material que tem a identidade visual do GTA 6. Além também, é claro, da embalagem dos produtos, né, rapaziada? Não dá pra você chegar lá pra comprar a sua cópia do GTA 6 e ter algum erro ortográfico, né? Sei lá, Rockstar Games com quê? ou então, sei lá, chega lá, Grand Theft Auto tá com 2G, 2T, não dá pra isso acontecer, né, rapaziada? Então, tem sempre um profissional específico pra cuidar de todos esses detalhes. E é exatamente isso que a Rockstar Games tá buscando. E toda a gestão dessa vaga se alinha perfeitamente com a declaração oficial que os conteúdos inéditos do GTA 6 vão estar chegando agora nos próximos meses. Mais especificamente, como eu falei, no verão americano. A descrição ainda revela também alguns detalhes de modelos em que pode ser divulgado o jogo. Por exemplo, como redes de televisão aberta, portais de notícia, além de sites de games, revistas e até mesmo campanhas em redes sociais. E outras informações a respeito do marketing do jogo também teriam sido comentadas pelo insider Tom Henderson no último episódio do seu podcast, o Insider Game, onde ele compartilhou ali a sua opinião, dizendo que ele espera o começo do marketing do GTA 6 acontecendo só no mês de agosto. Vale lembrar que o verão americano seria entre os meses de junho e agosto. Então, segundo o Tom Henderson, só vai começar realmente no final desse período, né? No último prazo possível. Justamente para coincidir com as próximas teleconferências de resultados da Take-Two Interactive. I don't think we're going to see anything on GTA 6 until the first week of August, because that'll be not the next earnings call, but the one after, right? Yeah, the next earnings call they'll have is in May, usually. Yeah, February, May, and then August will be the one. Yeah, and August will be the first earnings call of the new fiscal year. Yeah, so what they'll probably do is what they always do and release the trailer like the day before or the same day of the earnings call, and then they can hype up the numbers to investors, and that's how I imagine their Vale lembrar que o Tom Henderson é um cara que tem bastante conhecimento na área, né? Ele sempre tá por dentro das informações e tem bastante credibilidade. Então pode ser que essas informações dele estão bem alinhadas com o plano da Rockstar Games. De qualquer forma, só confirma que esse lançamento pode acontecer mesmo no dia 19 de novembro. Só que eu pessoalmente espero, rapaziada, que a gente vai estar recebendo o novo trailer do GTA 6, o trailer 3, ainda no mês de maio. Vale lembrar que o jogo era pra ser lançado no dia 26 de maio. Essa era a data que até então o jogo chegaria antes do último adiamento. E o dia 26 de maio é comemorado o aniversário de sepultamento de Bonnie e Clyde, né? Foi a data em que eles foram enterrados. Além disso, né, o nosso querido ator Ray Liotta, que deu vida ao Tommyversary, também nos deixou nessa mesma data. Então poderia também combinar aí como uma espécie de homenagem a ele, o que traria bastante simbolismo para essa data. E o melhor de tudo, 26 de maio vai cair em uma terça-feira, o dia em que a Rockstar Games costuma lançar esse tipo de novidade ou fazer algum anúncio pra comunidade. Então, rapaziada, vamos cruzar os dedos, porque pelo que tudo indica, né, analisando todos esses detalhes, eu acredito que o trailer 3 possa estar chegando dia 26 de maio. Mas o que vocês acham a respeito de tudo isso? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de correr lá na Eneba, escanear o meu QR Code e aproveitar para garantir os seus jogos com ainda mais descontos. E se você não quiser perder nada a respeito do GTA 6, sempre ficar antenado nas novidades e
saber o que você pode confiar ou não, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho com todas as notificações e vem fazer parte da Máfia Sunny Play. Apoia aqui o nosso canal, porque você já sabe, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!